Pessoal, vou só dar os avisos paroquiais. A moça já escutou, né? Peço desculpa por ter que escutar de novo. Na verdade, ela nem precisava ter ficado na primeira aula, ela ficou por boa vontade. E aí digo e faço esse convite para vocês também. Se vocês acharem que estão com muita dificuldade na matéria de primeiro ano, venham na assistência de primeiro ano, fica ali no cantinho, faz exercício, tira as suas dúvidas, só esse contato já resolve um monte de coisa. Uma coisa que eu não falei na guardizada do primeiro ano, mas vou ter oportunidade, e é uma coisa que é fundamental. Eu não sei, eu desde novo percebi que o estudo estava relacionado à qualidade de vida do futuro. Né? Só que é muito raro, às vezes, das pessoas acreditarem no fundo do coração nisso. E eu percebo que muitos pais não acreditam que a educação muda de verdade o futuro. Por que eu percebo isso? Tudo bem? Fica à vontade. Porque eu percebo que na época dos nossos pais não era isso que fazia diferença, era muito mais a vontade, a garra de trabalhar, de estar disposto do que o canudo, o diploma. Então, de certa forma, eu vejo que até os pais, às vezes não por má índole, mas sem perceber a real situação, acabam acreditando que a educação não resolve. Mas aí entra o IBGE. O IBGE já pesquisou. Quanto tu ganha? Quanto tu estudou? Quanto tu ganha? Quanto tu estudou? O IBGE faz isso com o Brasil todo, né? Com milhares de pessoas. E está provado. Quando tu estuda mais, tu ganha mais, mas não é um pouquinho a mais, é muito mais. Quando o cara se forma, o cara ganha 150% a mais do que quando não tinha se formado. Quando faz um mestrado, aumenta em mais 50% de rendimento. Se é doutor, puta que pariu, aí ganha dinheiro pra caramba. E é por isso que vale a pena, galera. Quando fraquejarem, pensa, eu quero ser adulto e ter qualidade de vida, poder dormir até mais tarde, poder curtir minha família, não ter que estar toda hora trabalhando. A única maneira de se livrar do trabalho de sol a sol é estudando. Tem outros caminhos, tem, só que dá merda, da cadeia, da morte, dá o demônio. Tá? Então o melhor caminho na vida é estudar. Certo? Bota isso na tua cabeça, não precisa deixar de curtir a balada, não precisa deixar de tomar o teu trago no final de semana, de namorar. Pelo contrário, isso tudo faz parte da vida. Certo? Mas tem que às vezes tomar uma decisãozinha. Pô, hoje eu vou desligar a minha internet toda a mistura dia. Só isso. Não vou precisar de mais do que 20 minutos teus por semana fora da sala de aula. Tá? Vocês viram que no final da dependência do primeiro ano eu estava falando de matemática básica. Operações básicas. Soma, subtração, multiplicação e divisão. Não faz sentido eu começar igual com vocês, senão eu juntaria as turmas e daria uma aula só como eu já fiz em outros anos. E funcionou muito bem. Mas por que eu pedi dessa vez para o Arnold separar a dependência de primeiro e de segundo ano? Porque tem matérias que é muito mais importante dar ênfase num ano e no outro. E quando eu fazia as duas juntas, me diminuía muito o meu tempo, né, para explicar as principais matérias. Considerando que vocês já têm a matemática básica, aquela bem básica, primordial, né, legal, e lembrando que se não tem, assistam a dependência de primeiro ano, sem compromisso com as provas, só para treinar a matemática básica. Vamos à matéria de segundo ano. Eu não posso dar o curso todo completo do segundo ano, não tenho tempo uma vez por semana para substituir 5 aulas por semana. Eu tenho que pegar as matérias, dar uma aula essencial bem rápida e a gente cair fazendo exercício, que é o que realmente faz aprender. E uma das matérias de matemática do segundo ano, que é inevitável ver e muito importante, é a tal da progressão aritmética. Progressão aritmética, a famosa PA. Pessoal, a progressão mais aritmética é boa. A progressão aritmética mais simples do mundo é aquela que tu conhece, os números naturais. Para achar o próximo número, basta somar um no número anterior, não é isso? Esse número base, esse número mágico que a gente soma no anterior para chegar no próximo, na progressão aritmética, é chamada de razão. Esse primeiro termo da progressão é chamado de A1, o segundo termo de A2, o terceiro termo de A3. Por isso que eles falam que se o matemático fosse contar a história dos 3 porquinhos, né, seria, considere o porquinho P1, P2 e P3. Né, porque o matemático é um bicho organizado, ele quer dar nome para tudo, para que se um dia ele precisar descobrir o valor do cara, fica fácil. Tá? Então, 1, 2, A1, A2, A3. Professor, e no turcomenistão também é A. É A1, tu acredita? No turcomenistão as crianças aprendem que o primeiro termo de uma PA é o A1. No mundo inteiro é assim, por isso que a ciência é organizada e universal. Galera, pensem comigo.
Como é que eu faria para chegar no A2 a partir do A1, já que eu estou somando um númerozinho? Esse númerozinho, de maneira genérica, pode ser chamado de R. R, de razão, é o número que tu soma no anterior para chegar ao próximo. Tu concorda comigo que o A2 é o A1 mais o R? O segundo termo é o primeiro somado com a razão. Deixa eu ver. E quem será o A3? Ótimo, o A2 mais R, mas eu quero partir do A1. Parabéns, garoto, eu tive que somar o R duas vezes para chegar no A3, não é isso? Só mais um, quero ver se estou completo. A4 é igual a A1, tá colando bonito, mais 3R, um Rzinho a mais. Não, mas eu queria uma fórmula para aprender a calcular qualquer A, não só o A3 ou A4, eu quero calcular o AN. O enésimo termo. Em todas elas eu estava partindo do A1. Quantas vezes eu vou ter que multiplicar o R agora? Essa ficou boa agora, hein? Um a menos, não é? Quando era o A2 eu somei 1R. Quando era o A3 eu somei 2. Quando era o A4, quando for o AN, N menos 1. N menos 1. Essa é a ideia. Isso aqui tudo bem para vocês, né? Os números naturais, né? Estou somando de 1 em 1, né? Quem é o próximo número? E o próximo? Bem simples. Eu vou dar uma apimentada. Se fosse razão 2, vamos ver como é que ia ficar? 3, 1 mais 2, 3, 5, 3 mais 2, 5, próximo? Fechou. Entendendo o que é PA. Progressão aritmética. A aritmética é porque a gente soma para achar o próximo número. Só que isso é uma PA. E eu quero te ensinar a pensar por todas as PA do mundo. Olha que bonito. Eu quero te ensinar a pensar por qualquer PA do mundo. Por isso que eu chamei de A1, A2, A3. Por isso que eu chamei o número mágico de R, que é a razão. E te mostrei que para chegar no A2 é o A1 mais uma vez a razão. Porque eu já saí do A1. Então eu somo uma vez a razão, já é o A2. Para chegar no A3 eu tive que somar a razão duas vezes. Uma, duas. Para chegar no A3 eu tive que somar a razão duas vezes. Para chegar no A4, 3 vezes. Como é sempre uma vez a menos, se aqui for o N, ali é o N menos 1. Claro, se aqui for 8, aqui é 7. Se aqui for 1000, ali é 999. 1 a menos. É por isso que a gente diz que essa aí é a fórmula do termo geral. Professor, que babaquice, eu nunca vou usar isso na minha vida. É verdade. Só que o objetivo é que tu, na hora de tentar entender aquelas letras e o raciocínio, tu está fazendo ginástica cerebral, tu está lá, como é que é? Isso é que te deixa mais inteligente ao longo dos anos, fazer esse esforço para entender algo, tá? Isso é que deixa o teu cérebro poderoso. Então, fórmula do termo geral. Ô galera, quantas letrinhas diferentes nós temos nessa fórmula do termo geral? O AN, o A1, o N e o R. 1, 2, 3, são 4 coisas que eu não conheço. Eu sou obrigado a te dar quantas de mão beijada? 3. Para um problema de PA simples, eu te entrego 3 daqueles caras de mão beijada e te peço 1. Então eu tenho que te falar, te falo, quem é o A5? Ou então eu te conto esse, te conto aquele cara ali e aquele ali e te pergunto. Aliás, te dou esse aqui também, né, e te pergunto qual é o N. Ou forneço N, qual é o R. Só que é matemática básica, né? Aí é isolar a letrinha, mais passa menos, menos passa, está multiplicando, passa dividindo, e ao quadrado passa raiz quadrada, é a revisão geral de como é que se resolve uma equaçãozinha, né? A gente poderia começar com exemplos bem simplesinhos que eu vou fazer com vocês. Vou fazer uns exemplos bem simplesinhos. E depois já vou te botar exercício para tu tentar copiar. Um exemplo, de repente, bem bobo, seria assim, ó. Exemplo, um exercício, né? Exemplo. Para uma
onde o primeiro termo é 4 e a razão é 3, calcule o termo de número 15. Ou, né, o 15º termo. Vai ficar mais econômico de escrever para vocês aí. Calcule o 15º termo. Então, um exemplo bem prático e bem claro de como é que se usaria essa fórmula do termo geral. E aqui uma coisa importante. O aluno super mega organizado, ele começa lendo a questão e anotando os dados. Para uma PA onde o primeiro termo é 4, o que eu anoto, galera? Muito obrigado, A1 igual a 4. E a razão é 3. R igual a 3, calcule o 15º termo. Tá, N, pode ser N igual a 15. Né? Ou tu poderia dizer que tu quer o A15, né? Também poderias anotar dessa maneira, dá no mesmo, né? Dizer que o N é 15 ou tu quer o A15, né? Dá no mesmo. Show de bola. Vou até colocar um ou aqui. E agora que a gente anotou os dados e interpretou, a gente pega a fórmula que foi fornecida e substitui os valores para achar a resposta. Vamos ver como é que vai ficar? Copiei a fórmula primeiro, sem medo de ser feliz. A N é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Eu quero descobrir o A15. N igual a 15. Igual é quanto? 4. Quanto é o N mesmo? 15 menos 1 e a razão? 3. A15 é igual a 4 mais 15 menos 1, 14. Vezes 3. A15 igual a 4 mais 3 vezes 14 é 30 com 12, 42, parabéns. E 42 mais 4, 46. Então achei o 15º termo usando a fórmula do termo geral. Eu poderia também ter falado quem é o 15º termo e te perguntado, né, quem é o A1 então. Certo? Ia ser legal. Aí tu teria que isolar o A1 mais, passar para lá, menos, né? Então poderias carregar todo esse cara para lá com o sinal negativo na frente e já acharias o teu A1. Então, como primeiro exemplo, legal. Vou te passar mais alguns detalhes sobre PA e vou passar uns exercíciozinhos para vocês arriscarem.